Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, esse podcast tem declaradamente, afinal está até no nome, que não temos esperança em nada. E eu digo isso porque é o seguinte, bom, eu que sou de 1900, do 12º dia da Era Collor, para ser mais preciso, crescemos achando que basicamente tinha que estudar, né, para virar alguém, certo? E o que aconteceu basicamente a gente se tornou alguém, conseguiu, mas foi trabalhando às vezes fora da área de formação, certo? A gente virou outra coisa que a gente planejava, ou até nossas famílias. E também a gente via que o trabalho braçal seria substituído por robôs. E a gente está vendo o contrário. A gente vê a inteligência artificial, que é um robô, que é um reflexo em si do ser humano que o projeta e que o alimenta com informações. O quanto isso daí está substituindo trabalhos intelectuais até. E em alguns casos, é claro, isso, apesar de ser algo de longo termo, né, essas pesquisas de longo termo já estão bem avançadas, digamos assim, já estão comercialmente viáveis. Por exemplo, quando a gente vê Frank Sinatra cantando Gangsta Paradise. Óbvio, a música assim se fica sem graça, primeiro porque quando ele tem que elevar o tom, abaixar, fica com voz de pato, né, que a gente chama de flanger, é o termo técnico, que parece que ele tá falando num tubo. Bom, aí a gente vê, por exemplo, que basicamente várias profissões vão sendo sobrepujadas. E assim, também tem profissões que não serão valorizadas também. Certo? E aí a gente tem que se pensar o que fazer de si mesmo. Se você for pensar que, bom, obviamente também, de certa forma, a gente já sabia que os empregos estão no setor de comércio e serviços. A gente já sabia isso desde a década de 2000. Entretanto, assim, a gente vê que o homem está fazendo o trabalho das máquinas para sobreviver, porque o que acontece basicamente você tem uma pessoa, tem pessoas fazendo Uber, que seria motorista, e tinha testes para, por exemplo, fazer carro guiado, não que não haja até agora. O que mais? Também entregas que a gente vê gente entregando de, como chama? Gente entregando, fazendo entregas, por exemplo, de drone, usando drones para fazer entregas, e aí substituir, mas isso daí é porque simplesmente o ser humano está mais barato, por isso que não é amplamente tão divulgado. A gente vê, por exemplo, em Dubai, que gente testando Uber autônomo que voa sem piloto. Bom, e isso, né, como se diz, isso é algo que sim alimenta não um pessimismo, não mas cria uma anomia, né? O que vai ser de mim? E bom, isso acaba fazendo o que há de pior. Primeiro você abre espaço para todos os tipos de pilantras mesmo, e oportunistas que vendem fórmulas mágicas da fortuna, ou simplesmente dizem que vão te garantir roupa e abrigo, certo? E aí a gente se é enganado. O que há de fazer? Bom, primeiro, como eu disse, é se informar, né? Sempre reforço isso, e de várias fontes. A gente vê os artigos, por exemplo, de política e principalmente as discussões políticas
como curiosidades, também a parte da criminalidade também. Datena ele é um bozo da desgraça, digamos assim. Apesar de ser um ótimo apresentador e tudo mais. Mas é isso, ele no Cidade Alerta basicamente fala de estar entretendo as pessoas. Bom, então assim, o que acontece é que há uma anomia, certo? Também assim começa com essas indecisões, que nem, por exemplo, a gente se perde de critérios, aí fica tudo na sensação, no gosto. De tanto que a gente tenta encaixar as coisas numa coisa, pôr em gavetas e colocar em. Aí depois, como arquivo, aí colocar numa pasta tal e colocar numa ordem alfabética, a gente está praticamente perdido mesmo. Porque a gente não sabe o que se fazer consigo mesmo. Isso vai desde o campo progressista até o campo, digamos assim, conservador. Por exemplo, tem os LG e afins, que vai ter que precisar de improvisar aqueles dicionários, os alfabetos, perdão, para conseguir abarcar todo mundo. É capaz de até colocarem os héteros no final, né? E também, como se diz, também tem os conservadores, que tem os alfas, betas, ômegas, tudo mais. Como eu já disse outra vez, eu não fiz uma previsão, mas apontei uma tendência, certo? Que era de um momento que estava também se desenvolvendo. Aí tem os shads aí tudo mais, certo? E gente que está querendo simplesmente se proteger do que ocorre. Porque tá todo mundo assombrado pelo medo. O que acontece? Por exemplo, as mulheres que sempre trabalharam, agora colocaram protagonismo, que também é uma agenda midiática, né? Isso refletiu, esse feminismo se refletiu também, e aí você vê gente de viés conservador colocando projetos em votação para beneficiar as mulheres e por aí vai, para tentar ser mais realista que o próprio rei, ser mais feminista que as feministas, certo? Então, assim, tá todo mundo perdido, e nisso se segue essa desorientação que vai terminar maior. E aí o que acontece? As pessoas vão acabar, vai ter também para aproveitadores, ou até pessoas bem intencionadas, por exemplo, vender remédios. Você vai medicalizar tudo. Aí o que acontece? Aí, não coloque esse produto químico, esse sintético. Tome esse negócio que é natural, entendeu? E aí você basicamente vai abrindo nichos de mercado. Pra quê? Pra basicamente tornar gente querendo também sobreviver, certo? E aí também o que acontece? A gente tem uma situação, por exemplo, em especial no Brasil, que assim, os pais, por exemplo, das pessoas compraram um terreno de sei lá quantos metros, cada filho fez seu puxadinho, né? Ou então foi construindo uma casa em cima da outra. E aí comprou por 8 mil reais, por exemplo. E hoje um de 30 por 10, que é o padrão, tá a 300 mil. Lembro de uma vez uma professora, assim, em 2011, comprou um terreno por 13 mil reais. 13 mil reais, comprou nota sobre nota. E aí o que acontece? Quando disseram que ia inaugurar um aeroporto novo, isso foi só um boato, esse terreno se valorizou para 75 mil, certo? E aí a gente vê, só um boato já aumenta as coisas. A preocupação é que nem se você escrever crise num lugar, você aumenta pelo menos 15 reais o grama do ouro, certo? E, bom, é isso que acontece vai acontecer.
A gente tá o quê? Estamos com medo e tem gente querendo vender solução para esse medo. Seja porque ele causa ansiedade, a gente se desmotiva porque realmente não tem uma futuro, a gente está acabando sobrevivendo, e aí a gente acaba procurando, como se diz, procurando soluções e ficamos perdidos. Vamos para onde? Lugar nenhum. Certo? E é assim. Estamos avançando para frente, perdão, pleonasmo, contudo, essa anomia, porque primeiro você não tem uma objetividade, certo? O que acontece? E bom, vão acusar laicaísmo, vão sempre procurar culpados, novos culpados, e sempre terá uma reação, e uma ação e uma reação de outros grupos. Achar que, digamos assim, simplesmente acharemos a síntese desse processo, eu discordo muito, em grande medida, porque simplesmente a humanidade, como escreveu o Yuval Harari no Sapiens, se desenvolveu na fofoca, então nós vamos progressivamente nos enganarmos, nos entorpecermos, nos tornarmos mais agressivos, terceirizar a agressão, que é quando a gente criminaliza as coisas, e também assim improdutivos, é claro. E vai melhorar? Não sabemos. Mas assim, o que a gente está vendo que todas as máscaras que se construíram, principalmente no século XX, no século XIX, algumas estão caindo. Primeiro, a Europa como lugar de bem-estar, né? Que acontece se com essa imigração em massa, basicamente foram milhões abarcados numa região só, em várias regiões, porque basicamente foram França, aí a França não conseguiu manter eles, mandaram para eles fugiram para Inglaterra, e agora vão ter que nadar até a Islândia, que aí a casa caiu, né? Porque aí é um país de 300 mil habitantes, é menor que muitas cidades, e basicamente é isso. Bom, como eu disse, vai mudar? Vai melhorar? Não sabemos. Mas o desânimo, a tentativa de injetar ânimos com causas, com discursos, com narrativas, como se usa hoje, com certeza vai continuar. Porque é isso que a gente consegue fazer. Agora a gente tem que ver que tem gente que vai procurar esse daí no chat GPT. E aí quem controlar ele vai ser o dono da verdade e seus afins. Ou então se constrói a verdade. Obrigado.